Gente, aí olha só, aqui na página 91 do texto da Carmen, tem uma passagem que eu só retomando aqui para a gente poder enfatizar mesmo. Tá na metade do primeiro parágrafo aí. Ela começa a falar do. Ela diz assim, ó, utilizando um recurso fático semelhante ao mire e veja, empregado por Guimarães Rosa, acharam aí? Cuja função em Grande Sertão é corrigir as percepções escamoteadas pelo senso comum, acordando o protagonista Riobaldo para os sentidos poéticos da vida, a narrativa de João Vêncio busca também restaurar as conotações líricas da linguagem, ou seja, tenta resgatar a importância e a veracidade que tinham as palavras para os antigos, pois, diferentemente dos tempos atuais, elas não mentiam, fluíam plenas de acordo com o ritmo cósmico da existência. Aí ele continua. Na África ancestral, ela continua, né? Na África ancestral, anterior à chegada dos colonizadores, a voz nas comunidades tradicionais era sagrada, tinha o peso da honra e do saber. Recriando o discurso por meio de recursos poéticos que estabelecem a ruptura com os paradigmas prescritos da língua portuguesa imposta, aí o que a gente está falando aqui da discurso transformado. A ficção de Luandino busca livrar-se da esclavagidão. Isso está na página 66 do romance dele. Provocada pela colonização que fez tábula rasa das culturas conquistadas e impingindo os valores e a moral do Ocidente cristão, fragmentou a concepção africana de mundo, cindindo a linguagem, o amor, a vida, enfim, tudo que antes fazia parte da harmonia primeva. Então aqui a gente pode observar aquele negócio que eu falei para vocês ontem, da oratura. A evocação dessa oratura e o registro dela enquanto algo importante, digno de se configurar num romance como esse do João Vêncio aqui, que ele está escrevendo. Ele está valorizando, né, essa... Caramba, tem um livro do Miyakoto que se chama O Fio das Miçangas. Esse fio das miçangas tem a ver com a oratura. O que é um fio de miçanga? O que são miçangas? É como se fosse um cordãozinho de bijuteria, vamos falar assim, né? Com aquelas miçangas e tal. Quer ver? Só um minutinho. Aí, ó, eu lembrei que eu tenho uma pulseirinha aqui que é feita de miçanga, ó. Vocês estão vendo aqui? Comprei lá em Porto Seguro. Ó, então tem um fio, ó, tem um elástico, né? Então, assim, essas miçangas, isso aqui é uma representação muito interessante que tem lá em África, especificamente Angola e Moçambique, eles gostam dessa metáfora. Porque cada miçanguinha dessa aqui é uma história, é um mito, um personagem do folclore, é uma entidade religiosa, sei lá. E tem esse fio que vai interligando todas
histórias, narrativas, entidades e tudo mais. Olha que bacana. Então, assim, a gente pode pensar que essa oratura, ela está aqui nesse fio de miçanga. A oratura não se perde porque ela tá agora aqui meio que ajustada por esse fio, né? Não que seja algo assim imprescindível, não é isso. A oratura, ela existe muitas das vezes por si só, né? Ela se reatualiza, inclusive, ela se torna permanente através da contação e recontação das histórias. Mas o trabalho desses escritores, tipo Guandino, Miyakoto, Ondjak, que é outro escritor angolano muito famoso aí, ele vive no Brasil, eles gostam muito de ir nessa direção aí. E isso fica evidente aqui no texto da professora. Então, quando ela fala disso aqui, né? Como é que é? A voz nas comunidades tradicionais era sagrada, tinha o peso da honra e do saber. Então, por que não resgatar isso? Por que não registrar isso? Então, existe também essa possibilidade aqui na literatura do Luandino. Ele faz um apanhado dessas questões todas, valoriza essa perspectiva do diálogo entre a literatura brasileira e a literatura angolana. Os escritores de matriz africana, dentro dessa perspectiva da lusofonia, eles gostam muito da literatura brasileira. O Miyakoto, ele é muito, mas muito, muito apaixonado pelo Guimarães Rosa. Deu para perceber que o Luandino também é um leitor voraz do Guimarães. A gente está falando do Guimarães porque é o que está aqui em primeiro plano, né? Mas tem o Machado de Assis, tem os escritores, aqueles escritores, digamos assim, que são parte de uma espécie de cânone, né? Mas os escritores mais jovens lá de África, eles gostam também dos nossos escritores mais contemporâneos. Enfim, é uma relação muito, muito interessante de proximidade, de troca, né? Então é isso, gente. Com relação aqui ao texto da professora Carmen Lúcia, eu não sei se alguém gostaria de dizer mais alguma coisa. Vocês gostaram de ler? Vocês aprenderam? O que vocês gostariam de destacar? Professor, eu queria destacar aquela questão da cobra engolindo o próprio rabo. Como é que é o nome mesmo? Não, aquela cobra fui eu que apresentei, né? Ela fala do Oxumaré, que é o deus do arco-íris, porque o arco-íris, lá para os angolanos, é como se fosse um elemento assim, né? Que ele entra para a terra, né? E ele representa essa cosmogonia, esse infinito. Eu queria mesmo só voltar nesse ponto aí, e que inclusive está no texto dela, e a Carmen fala que, de certa forma, quase todas as culturas têm essa ideia do infinito, né, dessa interligação com o todo, da cosmologia, e aí a gente vai também desse cosmos, que é da antiga Grécia, né? Inclusive a gente pode até buscar na história e dizer que os gregos também, a sabedoria que eles tinham, foram influenciados por outros povos, né? Inclusive dos contatos que eles tiveram com os persas, que não foi só de conflito, mas também tiveram trocas, influências culturais, e depois esse próprio mundo grego que é trazido para o árabe, né? A partir da queda do Império Romano do Oriente, né, do Império Constantino, toda a influência árabe, as obras da Grécia que depois são preservadas por eles, e depois, né, os povos europeus tomam contato, né, do mundo árabe, e aí traz a matemática dos números, né, indo-arábico e assim por diante.
Ou seja, essa ideia do cosmos que também vai adquirindo sentidos e mudanças aí. Inclusive eu pensei, a partir dessa questão, fiquei refletindo sobre os outros símbolos que também fazem parte, são símbolos tanto de países ou de bandeiras também, né, ou de outras organizações. Por exemplo, a bandeira de Israel, né, aquele símbolo. Então, acredito que aquilo também tem algum símbolo, algum sentido também com essa ideia do cosmos, né? Ou seja, essa ideia de que ela fala de que esses elementos estão presentes em outras culturas. Perfeito. Toda essa sua colocação aí, a questão da Grécia e tudo mais, dos símbolos, né? Isso prova por A mais B como que o nosso mundo ele é totalmente, né? Vamos colocar assim, as nossas relações muitas das vezes elas se fortalecem através de todo esse expediente simbólico. Nós necessitamos dessas representações, não é verdade? Mas o fato é, a professora Carmen, ela quis ali também, como uma estudiosa dos expedientes africanos, ela quis assim lançar mão de uma questão universal, né? Essa ideia da androginia, que vem de tempos imemoriais, tem até relação com a própria Grécia mesmo, isso a gente encontra até nos textos platônicos também e tudo mais. Aí ela quis meio que aproximar isso da religião Yorubá. Olha só que bacana. Ela, de certa maneira, ela mostra pra gente que as questões, muitas das vezes, são releituras, né? São releituras. Como assim, professor? Vou explicar melhor. Se a gente pegar os orixás lá da Bahia, né? Yansan, Ogum, Exu e etc, etc. Poxa, eles são divindades, eles têm assim uma configuração que se aproxima daquela configuração dos deuses da Grécia Antiga. Os deuses gregos, eles tinham também toda uma individualidade exacerbada até mesmo através do poder que eles tinham. Agora, a grande questão que eu quis pontuar com aquela questão o tema da religião foi o preconceito que se tem hoje no Brasil ainda em relação às religiões de matriz africana, que é uma coisa que está aí e que tem a ver com o nosso processo de colonização e que tem a ver também com a nossa questão do processo escravagista, vinculado à violência e que ficou como uma nefasta herança. Quando a gente toma contato com essas literaturas, quando a gente lê o Luandino Vieira, quando a gente lê aqui o Agostinho Neto, quando a gente lê o Mia Couto e etc, etc, de Jaimília, vocês vão ler, vocês vão adorar. Então, assim, é um universo que se abre. Quando a gente se propõe a isso, as coisas vão melhorando, vão se ajustando. Eu não estou dizendo para vocês, por exemplo, eu não sou um cara perfeito. Eu tenho muito que mudar na minha vida, eu tenho muito que aprender, eu tenho muito que evoluir, mas assim, eu sou um camarada que eu estou disposto a isso, né? A rever conceitos. Então, assim, eu acho que a gente tem que se colocar nessa condição, né, de aprender e de rever. Eu acho que é muito difícil a gente rever conceitos, porque muitas das vezes esses conceitos estão atrelados, sabe o quê? A ideologias, né? Muitas das vezes não, sempre, né? As ideologias estão presentes e tudo mais, e isso atrapalha muito a gente, mas muito.
Então, assim, quando a gente toma contato com a literatura do Luandino, aí, por exemplo, né, que a gente vê, né, o drama da Dina, caramba, a gente fica assim. Isso acontece no mundo, a gente sabe que acontece, mas às vezes o mundinho cor-de-rosa não apresenta isso para nós, né? Agora, essa questão de preconceito, a gente, desde pequeno, a gente é levado a cultivar isso, né? A gente, desde criança, a gente é levado a isso. Então é um exercício constante nosso, a gente tem que se posicionar contra. No mundo atual, no mundo correto mesmo, né? Aí nesse caso não tem como a gente dizer o que é correto, o que não é correto. O correto é você valorizar a perspectiva humana, é você respeitar as pessoas, eu acho que isso é o mínimo, né? Então isso sim é o correto. Hoje em dia isso é o correto. Então, assim, você não pode desrespeitar uma pessoa pelo cabelo que ela tem. Mas que bom que nós temos a literatura para nos ajudar a evoluir como seres humanos, né? Que nós somos pessoas iluminadas, estamos aqui abertos para ela, né? Tipo a literatura do Luandino. Quem leu aqui o conto dele deu para perceber que a personagem, né, a Dina, é uma mulher extremamente sofrida que tinha um trauma de infância e carregava aquilo e se deixou levar, né, pela influência daquela senhora lá. Me falha a memória agora, eu não consigo me lembrar do nome dela, mas enfim, aquela senhora que era. Eu não estou me lembrando se ela era parente da. Eu acho que ela era meio parente da Dina também, né? Isso não fica muito bem delineado no conto. Não sei se a avó, eu acho que ela não era. Ela era uma pessoa idosa, né? Mas enfim, era tipo uma cafetina da Dina. E ela tá ali, né? Vivendo aquela vida aprisionada naquele círculo vicioso ali, igual a Andrea falou, se sentindo como uma galinha que estava engordando para ir pro abate. Ela é tipo sentir um objeto, né? Um objetivado. Então, aí a gente vê ali, em inúmeros momentos, o conto ele traça, né, um cenário tétrico, mas é também um cenário de transformação. De transformação de uma situação de colônia para outra coisa, né? Que é o tal do pós-colonial, que hoje é combatido, essa nomenclatura é combatida porque o prefixo pós ele sinaliza que você vai carregar esses traumas pro resto da vida e não pode fazer muita coisa com eles, né? Aí tem hoje em dia já tem o descolonial, tem o decolonial. Eu gosto mais do decolonial, apesar que o decolonial tem a ver com a América Latina, né? Mas o que acontece? O descolonial é no sentido de você desconstruir, né? O des é de você ir além do pós, porque o pós dá um sentido de coisa dada e fixa, né? Uma coisa que está ali e pronto, acabou. Aí o descolonial já é a desconstrução, já é a rasura desse colonial aí. É o que você vai fazer de efetivo com isso, né? Não tem como se apagar a memória, mas como viver a partir de agora, como lutar, como se firmar. Aí a literatura vai. O Luandino ele está nessa aí no conto Dina, ele evidencia muito isso para nós, né? A oralidade está presente o tempo todo. Aquela coisa que a professora fala do campo de enunciação e campo do enunciado.
tempo todo presente. E é isso, aí no final ela se revolta ali, ela deixa o bicho sair. Ela, tipo, se liberta, né, Ela se professor? liberta. Esse bicho vai crescendo dentro dela, né? Que essa raiva, essa revolta. Né? Justamente. E tem a questão da ferida também. Ela tem uma ferida, né? Não sara. Aquela ferida no Fica pé, comendo né? aquela ferida. Eu acho que essa ferida é uma metáfora. Não então, é a ferida da própria essa colonização, né? Justamente, é o colonialismo. Carregando com cicatriz dessas feridas ainda. É a cicatriz que está nela. Ela não vai se livrar daquilo. Mas é isso. É uma questão que faz a gente pensar, que faz a gente rever a nossa vida. Achei bem realista. Não, demais. A mulher que criava ela chama de madrinha Mabunda, o nome da velha. Então, mas essa madrinha aí a gente não sabe. Eu não entendi muito bem se ela é uma parenta ou se ela é Não, no conto que não deixa claro que é parente, não. Parece que assim, é uma mulher que pegou ela para criar, porque ela perdeu os pais, né? Ela perdeu os pais quando ela tinha 5 anos de idade. Então... Aí essa mulher, que ela chama de madrinha, pegou ela para criar. E ao mesmo tempo que ela tem assim, uma certa gratidão, porque a mulher cuidou dela, né? Deu de comer, deu roupa, ao mesmo tempo ela tem revolta e raiva, porque a mulher utilizava ela como um objeto, né? Vendia o corpo dela. É verdade. É complicado. A mulher fazia até um terrorismo com ela, né? Você quando tiver tantos anos e não sei o quê. Ela não pôde nem brincar muito, né? Ela teve assim uma vida prisioneira. Meio privada. Não só ela, mas todos lá, né? Eles são aprisionados. Eles claro. Todos são aprisionados, são controlados pelos soldados, né? Eles chegam lá matando, só vê gritos e aquelas coisas horríveis que ela vai relatando ali, mortes. É verdade. Não, e tem uma perspectiva interessante que quando fala da morte dos pais, né, o ano é 1943, é o ano da Segunda Guerra, assim, é o ano em que a Segunda Guerra começou a mudar o cenário. Então, aquelas guerrilhas que estão sendo mencionadas ali, a gente não sabe dizer se tem a ver com essa questão da Segunda Guerra, porque não é guerra colonial. A guerra colonial foi mais para frente, né? Eu não saberia dizer para vocês... Acho que é tipo uma guerra de invasão, tentando invadir, né, o local e controlar, escravizar aquele povo. Não, então, mas aí a gente não sabe, porque Portugal era um país assim muito... Ele não se meteu muito na Segunda Guerra, né? Como eu falei para vocês, o Salazar ele era muito assim na dele, ele não queria se misturar com os conflitos externos, né? Então na Segunda Guerra ele ficou muito naquela posição indefinida. Então eu confesso a vocês que eu até pesquisei, que eu fiquei curioso com essa perspectiva aí dessa cena de guerrilha ali. Eu quis entender melhor o que era aquilo, mas eu não cheguei a definição nenhuma. Eu não sei se aquilo ali tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, se foi um momento ali em que teve uma invasão ali de algumas tropas e tal, ou se aquilo ali era uma coisa interna do país. Eu acredito que seja interna mesmo, porque era uma terra meio que sem lei também, né? Porque ela relata tipo Mussec, né? Mussec é um lugar ainda que não é assim, bem organizado. O bairro deles, né? É um bairro, né? Que ainda não está urbanizado, não tem nada... Não tem uma civilização ainda, né? Tipo isso. Pois é. E o texto do Luandino Vieira, Dina. Porque o que acontece, gente? Eu fico pensando assim, não adianta ficarmos no blá 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 teórico sem irmos aos textos literários. Porque a proposta da disciplina aqui também é fazer com que vocês conheçam os textos. Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece literatura africana. Tem muitos autores aí, né? Mia Couto, Onde Jaque, Agualusa, Pepetela. Tem uns autores que são muito famosos, né? Hoje é essencial a gente conhecer a literatura de matriz africana por uma questão de estarmos assim
consoantes com o tempo de agora. Essa hipercontemporaneidade que se abre de uma forma... vamos pegar o conceito lá que a Jamile usou no TCC dela. De uma forma híbrida. Olha que bacana. Esse hibridismo ele pode ser benéfico, porque ele faz com que a gente se aproxime demais de questões que até então ficavam resguardadas, né? Ficavam muito vinculadas a certos grupos. Né? Para que eu vou ler literatura africana? Eu não tenho que conhecer esse tipo de texto. Não, tem que conhecer porque, além de ser um texto extremamente rico, um texto universal em todos os sentidos, é um texto que faz parte da questão da lusofonia. Então, a gente pode pensar, fazemos parte de uma comunidade lusófona e a literatura africana ela é muito forte dentro dessa perspectiva de coletividade. Então, enquanto lusófonos, nós temos que ter a noção de que há, né, as manifestações literárias do Brasil, as manifestações literárias de Portugal e as manifestações literárias de toda uma vertente africana que também é muito importante, muito relevante e que nos ajuda, de certa maneira, a relativizar aquela questão do eurocentrismo. Porque durante muito tempo, né, nós, enquanto assimiladores de todo um conteúdo que vinha de Portugal, enquanto um elemento, né, de poder mesmo, Brasil colônia e etc., nós assimilamos tudo que vinha de lá como um ditame ordenador, uma possibilidade, né, de colonização epistêmica que nós sofremos e que ainda acontece, se a gente for parar para pensar. Porque a gente valoriza por demais tudo que vem de fora. Hoje, num diálogo maior com os Estados Unidos, né? A gente valoriza mais o que vem dos Estados Unidos do que o que está lá na Europa, até por questões de apelo pop mesmo e sei lá. Esses dias eu estava pensando no quanto que nós somos indivíduos mergulhados em lagos de Narciso. Ué, como assim, professor? Porque a gente vive mergulhado na nossa tela do celular, né? De cabeça baixa e tudo. Aquele lago de Narciso ali. Por que lago de Narciso? Porque tem aquele personagem da mitologia, que é o Narciso, que ele se apaixonou pela própria imagem que estava refletida no lago, e ele quando vai ao encontro daquela imagem de uma forma quase que desesperada, ele acaba se afogando e tudo mais, ele acaba morrendo. Ele vai ao encontro de si mesmo, ele vai ao encontro da própria vaidade. Esse é o Narciso. Né? Aí a gente vive mergulhado nesses lagos luminosos que são os nossos celulares, e a gente se esquece do quê? A gente se esquece daquilo que o filósofo Emmanuel Levinas ele chamou de outramento, é o tal do autrement na língua francesa.
O outramento é você ir ao encontro do outro, porque o outro, o que é o outro? O outro é um outro eu. O que acontece? Eu, quando vou ao encontro do outro, eu não consigo nunca ser o outro. Claro, evidentemente. Mas quando eu me aproximo desse outro, eu me descubro. Porque eu aprendo. A premissa é básica dessa maneira. Só que hoje em dia nós somos levados a todo momento desaprender. A gente desaprende mais do que aprende, porque a gente fica ali, ó, de cabeça baixa, mexendo no celular. Eu também sou assim, infelizmente. Nós estamos com a mente já, a nossa cognição, vamos falar nesse sentido, nossa cognição já está comprometida, a gente já está viciado no celular. A internet tem muito tempo já que tem a internet, mas esse negócio de você ter o mundo na mão, isso tem uns 10 anos. De 10 anos para cá que a gente teve esse negócio de smartphone, isso aí foi uma revolução e ao mesmo tempo foi uma mazela, porque nos aprisionou demais da conta dentro desses lagos de Narciso, né? E a cada dia que passa, estamos mais aprisionados. Não, a gente está no buraco sem fundo, Eric. A gente está danado, Aí o que acontece? Quando a gente vai, igual pegando o exemplo do Eric aí, que escreveu um trabalho belíssimo sobre o Fantástico na obra da Lígia Fagundes Telles. Quando a gente vai ao encontro da Lígia Fagundes Telles, a gente tem um momento de respiro. A gente sai do lago de Narciso, né? Por que o lago é de Narciso? Porque ali o tempo todo é a gente. É Facebook, é Instagram, é a gente. Ficamos ali postando os nossos gostos, curtindo aquilo que a gente prefere. Então, aquilo ali, a ressonância daquilo ali é sempre eu, né? Tem até um episódio do Black Mirror, não sei se vocês conhecem essa série, deve conhecer. Black Mirror, tem um episódio da menina lá, que ela... Queda livre? Justamente, aí o Eric tá sabendo o título, é Queda Livre. A menina, para poder conseguir uma aprovação do empréstimo dela no banco, se não me falha a memória, ela precisa de um número X lá de curtidas, porque quanto mais curtida você tiver, mais a sua moral vai aumentar na rede social, vamos colocar assim, apocalíptica lá do programa, porque aquilo ali é uma loucura, mas aquilo lá já acontece, se a gente for analisar, aquilo lá já está acontecendo. Mas voltando aqui, aí a questão da internet é isso, a gente está mergulhado naquilo ali, é o nosso reflexo que está ali, a gente está indo ao encontro de nós mesmos. E quando a gente... E isso é algo ruim, porque a filosofia prega que ir ao encontro de nós mesmos é interessante, dentro de uma perspectiva existencialista, né? Heideggeriana, sartriana, isso é interessante pra caramba, você ir ao encontro de si mesmo, você se autodescobrir, você abraçar uma vida autêntica. O que é abraçar uma vida autêntica para o Heidegger? É você fazer a diferença dentro do que você se propõe. Mas aí é que tá. A internet ela conseguiu meio que bagunçar esse coreto aí, porque quando a gente vai ao encontro do nosso eu nas redes sociais, a gente faz isso de uma forma perniciosa e a gente se esquece do mundo. E a literatura ela entra como uma ferramenta para poder salvar a gente. Eu estou falando da literatura aqui, mas tem a arte de um modo geral, né? O cinema, a pintura, sei lá, a dança, a música. Eu quando pego a gaita aqui, fico solfejando aqui o carinhoso do Pixinguinha, eu vou embora, eu esqueço os meus problemas, eu fico feliz e o vizinho talvez não fique tão feliz, né? Ele deve reclamar.
Mas eu estou feliz. Ou seja, eu estou saindo do ecrã pernicioso do computador. Ah, professor, mas por que esse discurso todo? É porque isso tudo tem a ver com o modo da literatura revelar coisas para nós que desconhecemos. Ah, nós estamos sabendo disso já, professor. Tudo bem, eu sei que vocês sabem, mas a grande questão, vocês agora são anunciadores dessa boa nova. Aí a literatura africana ela entra como uma parte fundamental dessa boa nova aí. Só que para vocês anunciarem uma coisa, vocês têm que conhecer. Então, uma das prerrogativas básicas aqui do curso é a gente ler textos literários de matriz africana para a gente poder pensar esse mundo que a gente vive hoje em dia, através desses textos, que são textos que relativizam a história dos vencedores. É aquilo que o pensador Henrique de Sell ele relativiza a questão da história, porque ele fala assim: por que a história tem que ser sempre a dos vencedores? Por que a história também não pode ser apreendida a partir da visão dos vencidos, né? A história a partir de quem perdeu. E aí, quando a gente vai ao encontro de quem perdeu, a gente pensa em Moçambique, em Angola, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Ah, professor, mas eles tiveram a independência deles. Eles tiveram, mas eles perderam muito, né? Porque imaginem bem, olha só, o Brasil, a gente fala, né, que nós tivemos um processo, né, de colonização que foi muito assim, foi decisivo para o nosso sofrimento. O que nós somos hoje em termos de Brasil, essa confusão toda que está acontecendo lá em Brasília, gente, essa corrupção doida que vem se espraiando, né? E se diferenciando, cada hora ela toma uma forma. Agora eu não estou nem suavizando para partido nenhum, não. Estou assim, estou sendo bem incisivo mesmo. A corrupção, ela vai tomando a forma que melhor lhe convém naquele momento. Então agora a gente está vendo aí uma situação inusitada lá na CPI. Tudo leva a crer que a coisa é terrível. Mas muito do que a gente é enquanto nação, isso está agregado, sem dúvida nenhuma, ao processo de colonização que nós sofremos, porque, segundo o Caio Prado Júnior, que foi um dos maiores pensadores que nós já tivemos aqui no Brasil, né? Que ele escreveu o livro Formação do Brasil Contemporâneo. Se a gente for parar para pensar, tem uma trinca aí de 3 nomes, que é o Gilberto Freire, com Casa Grande Senzala, o Sérgio Buarque de Holanda, Raiz do Brasil, e o Caio Prado Júnior com Caio Prado Júnior, eu acabei de falar, a formação do Brasil contemporâneo. Então, assim, este livro, eu considero este livro do Caio Prado Júnior, eu considero o melhor dos 3. Porque ali, o que acontece? Ele verifica, ele faz uma análise dos 3 séculos de exploração que nós tivemos desde a nossa gênese. Ele vai investigando
toda essa questão que se estabeleceu aqui no Brasil, essa questão de exploração, a gente serviu de exploração, gente. Nós somos explorados e até hoje nós somos explorados, mas nos primeiros 3 séculos da nossa história, Portugal usou e abusou da gente. E isso marcou por demais a nossa condição de ser no mundo. Essa ideia de exploração, de corrupção, de fracasso, a gênese disso tudo está nesse processo exploratório que nós sofremos. Aí o Caio Prado Júnior ele fala isso no livro dele de uma forma assim, a gente fica de queixo caído, porque é um estudo detalhado ali desses momentos todos. E uma coisa que ficou para nós, não tem jeito da gente sair fora disso. Ficou demais na nossa alma, fincada na nossa alma. É o processo escravagista que tivemos aqui e que ainda não foi embora, não. Porque a gente está vivendo como é que se diz? A gente vive os desdobramentos trágicos de todo esse processo escravagista. Hoje em dia tem aquele livro do professor Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Este livro é importantíssimo para a gente ler hoje, a fim de entendermos, né, como que funciona esse negócio de racismo estrutural. Racismo estrutural, que está associado com a ideia de violência que nós ainda sofremos a todo momento. O racismo estrutural ele se disfarça de algo, vamos colocar assim, aceitável. Até bem pouco tempo atrás a gente podia pensar, sei lá, as novelas da Globo, os personagens, né, das novelas da Globo, entre aspas, subalternos, eram sempre negros. Dificilmente a gente tinha ali uma família negra bem-sucedida e tudo mais. Hoje em dia não, essa tendência já está mudando, né? Muito a passos de cágado, para não falar tartaruga. O cágado foi propositado. Mas vejam só, essa situação toda é algo inerente à nossa sociedade, né? Aquilo que somos, aquela piadinha que a gente conta do negro, e também da mulher, e também do homossexual, né? Enfim, aquela coisa que está entranhada em nós e que a gente tem que tentar, de todas as maneiras, retirar daqui de dentro a fórceps, se for preciso. Mas o racismo é algo que está muito entranhado e a gente às vezes acha que não está caminhando nessa direção e está. É o tal do racismo estrutural, é aquilo que é endossado pelo sistema. É aquilo que muitas das vezes está ali, claro, na nossa frente, mas a gente, tudo bem. É igual aquele episódio que ganhou prêmio lá em Cannes, a gente ficou sabendo disso ontem, né? A Globo fez um episódio aí protagonizado pelo Milton Gonçalves, que fez o papel de um senhorzinho que perde a mulher dele morre, e ele fica muito triste, isso foi na época de Natal, e ele quer ser Papai Noel. Aí ele vai para um shopping, tá lá na fila dos candidatos, aí chega a menina
branca, de olho claro, ela chega, olha para ele e fala: olha, o senhor não vai poder concorrer à vaga de Papai Noel, porque tem turnos, né? Então os papais Noéis, eles têm que se parecer, né? Então, enfim. Ou seja, ela chegou para ele e falou: o senhor é negro, o senhor tem que ir embora. O Papai Noel não pode ser negro, né? O Papai Noel tem que corresponder com aquele signo que não tem nada a ver com a gente também. Ó. Nós vivemos num país tropical, né, gente? Aí aquele Papai Noel com aquela roupa vermelha. Eu acho que a arte ela serve para relativizar as verdades absolutas. Né? O Ariano, quando ele coloca o Jesus negro, ele está relativizando uma questão que é imposta a nós, é a ocidentalização da figura de Cristo, que hoje em dia nós associamos Cristo a um homem de pele clara e cabelos compridos, claros também, castanhos no máximo, e olhos claros e tudo, e aquela figura de uma certa suavidade, né, e tudo mais, mas a gente sabe que na época dele os indivíduos que viviam lá naquela região não tinham muito essa característica, né? Então a gente pode pensar que Jesus na época dele ele não tinha muito essa fisionomia eurocêntrica, vamos chamar assim, né? Mas se convencionou, é uma questão, hoje em dia é difícil de ir contra isso, né? Virou um signo ideológico. Ele está formatado ali, a gente aceita e tudo, mas a gente pode relativizar. Por que Jesus tem que ter essa fisionomia e não outra, né? Aí a literatura ela entra para poder fornecer para nós essas ferramentas de relativização. E dentro desse contexto é que a gente tem a literatura, por exemplo, a literatura, sei lá, do Mia Couto. A literatura ela pode sim funcionar como um elemento de relativização de certos paradigmas, né? Signos ideológicos instituídos e tudo mais. O Ariano Suassuna faz isso muito bem. A gente tem outros exemplos aí na literatura. E quando a gente vai ao encontro da literatura africana, isso se estabelece de uma forma muito legal, porque a literatura africana ela vai muito na questão da oratura também. Porque a gente pensa, literatura é o que está escrito, oratura é o oral. A língua ela é viva e ela não se circunscreve apenas no escrito. O escrito talvez funcione para dar uma certa potencializada num aspecto assim, vamos notabilizar aquela história, né, aquela narrativa registrada para sempre. Então, como que a gente faz isso? Através do escrito. Aí a literatura, nesse sentido, ela ganha uma dimensão interessante de registro, né? Mas a oratura, ela também se registra, porque ela vai passando de pai para filho, de avô para neto, né? Tem toda aquela questão da experiência da contação. Então, assim, quando a gente verifica o Mia Couto,
a obra dele tem muito disso. É uma preocupação constante de se registrar o narrado. O narrado oralmente, as histórias que estão aí se mantendo vivas, né? Ano após ano. Aí ele vai com a genialidade dele, que o Miyakoto é incrível. Ele vai lá e ele também trabalha em cima A questão dele não é só meramente registrar, ele meio que se apropria daquilo ali, ele trabalha do jeito dele, ele recria em cima, ele conta uma história utilizando elementos da cultura moçambicana, dos mitos. Ele insere os mitos moçambicanos em suas histórias.